Mais uma manhã de meditação, de reflexão em torno da obra O Autodescobrimento, uma busca interior, do Espírito Joana de Ângeles. Esta obra que nós usamos como direcionadora para as nossas reflexões e a nossa meditação. Este momento chamado Espírito em Foco é justamente para isso, para nos trazermos para o foco da existência, né? Já que temos muitas dificuldades que nos desfocam a caminhada aí, fazendo com que a gente experimente muitas vezes estados de alma muito confusos, né? E levando-nos a reações, a comportamentos que vão comprometendo a nossa caminhada e inviabilizando a nossa felicidade na dimensão que a Terra pode comportar, né? O Livro dos Espíritos diz que na Terra cabe ao homem ser tão feliz quanto lhe seja possível. Então existe uma felicidade possível. Claro que não aquela que nós idealizamos ou sonhamos, porque imperfeitos, nós acreditamos que ser feliz é ter todos os nossos sonhos realizados, especialmente os materiais. Quando não escapamos dos materiais, vamos para as pessoas. Que as pessoas reagissem todas da maneira como nós gostaríamos. Então, essas duas possibilidades, elas são muito remotas, porque todos somos imperfeitos, estamos num mundo de almas imperfeitas, que não vão reagir nem como os outros gostariam que nós reagíssemos, e nem eles também vão reagir como nós gostaríamos que nós reagíssemos, né? Todos temos fragilidades, todos temos problemas. E materialmente, nós vamos ter, alcançar, buscar, conquistar aquilo que for necessário para a nossa vivência e as experiências da Terra. Mas o mais importante disso tudo é a relação humana, né? É a relação interpessoal. Por isso é que a psicologia dela, de Joana, chama psicologia transpessoal, que ajuda a gente a entender a nossa relação com o outro, com o semelhante, objetivando daí tirar o que for melhor para o nosso crescimento espiritual. Então, nós trabalhamos essa obra como direcionadora, né, da nossa reflexão, e hoje nós estamos iniciando um item chamado Realidade e Ilusão. Coisa assim que não tem muito a ver conosco, né? Realidade, ilusão, coisa... Isso aqui deve ter sido escrito para algum planeta e o livro veio parar no planeta errado, né? O médium acho que acabou recebendo o livro no planeta errado, né? Nós não temos esse problema com realidade, com ilusão. Não. Acha, né? Nem um pouco. Nem um pouquinho, né? Então, a Joana fala aqui, né, que quando a gente tenta buscar a realidade, quanto mais a gente penetra nela, mais a gente fica ansioso, né? Mais ela fala assim, ó, mais avulta, quanto melhor se penetra a estrutura das coisas. Então, a gente percebe que é grandioso, né, tudo, a vida, a realidade da vida é grandiosa, é maravilhosa, e ao mesmo tempo nos deixa assim, bastante aflitos, né, com as coisas, pela grandiosidade delas e a pequenez ainda moral da gente para o enfrentamento delas. No campo material, nós conseguimos entrar na matéria, ver como funcionam os átomos, como funcionam as coisas materiais, né, o movimento das partículas. Hoje a ciência tem uma vasta investigação no campo material, né, e nós temos aí coisas muito belas sendo descobertas pela ciência. Essa é uma parte onde nós ainda investigaremos infinitamente, porque a ciência sempre vai encontrar ela vai se deter num limite, depois ela vai ampliar esse limite, ampliar esse limite, ampliar esse limite, porque é da vontade de Deus que o homem investigue a matéria, que ele conheça a matéria para poder encontrar a solução para a sua vida material. Então a gente vê que do início do reino nominal, quando o princípio inteligente adquire a razão e começa a sua escalada no campo nominal, né, no reino de humanidade, quanta evolução material nós tivemos. Nós já fomos até outros planetas, fizemos muitas coisas, materialmente falando. Mas temos que fazer uma outra viagem, que é uma viagem, não sei se talvez mais longa até do que essa de no outro planeta, que é a viagem para dentro. Essa viagem investigativa que o espírito precisa fazer de si mesmo. Isso é tão antigo que lá no Templo de Delfos está escrito lá, conhece-te a ti mesmo. O Livro dos Espíritos retrata isso, avisando que nós temos que fazer essa viagem. A gente viajou foi até Marte já, né? Botou uma sonda lá,
Mas os espíritos falam que tem duas viagens difíceis de serem feitas. A viagem para dentro, que é a viagem investigatória, identificadora, aquela que vai ajudando a gente a se conhecer um pouco melhor, a saber o que é, o que tem, os defeitos, as qualidades, para poder trabalhar com elas. E a viagem até o outro também, até a outra pessoa. É muito difícil. Nós podemos conviver muitas vezes uma vida toda com alguém, convivemos uma vida inteira com alguém e não conhecemos essa pessoa. Não estou nem falando de conhecer a intimidade, não, porque aí a gente acha, isso é uma pretensão nossa e a gente acha que conhece. Eu te conheço muito bem, a gente não fala isso? Você olha para o outro e fala, eu te conheço muito bem. Conhece nada. A gente conhece o quê? A casca, né? Conhecemos a manifestação da pessoa, o exterior dela, mas o interior não conhecemos. Então, quando alguém disser para você assim, eu te conheço muito bem, você pode olhar para ele e falar assim, acha? Né? Está enganado. Se eu não me conheço, como que o outro pode me conhecer muito bem? Então, ele conhece o que eu manifesto, conhece o meu exterior, conhece traços da minha personalidade, do que eu sei, daquilo que eu expresso, isso ele conhece. Mas o meu interior ele não conhece, porque eu também não conheço. Nós estamos fazendo um esforço muito grande agora, e a doutrina espírita nos ajuda muito nisso, porque a doutrina espírita ela desvela, né? Ela levantou o véu da realidade, mostrando como funciona a vida nos dois planos, o mundo espiritual, o mundo corpóreo, a relação do homem com Deus. Então, com a existência toda, então, esse véu que foi levantado propiciou ao espírito conhecer-se um pouco mais, a ter um pouco mais de visão de si mesmo, né? E esta visão, só o fato da gente conhecer como funciona a realidade da vida, que é o que nós vamos trabalhar hoje, a realidade, ela ajuda muito a gente a diminuir as aflições, a desaparecer com uma série de sentimentos ruins que atormentam a nossa vida e que a gente fica preso neles e sofrendo. Eu sempre comento esse que eu vou falar agora porque é o mais comum. A gente sofre por anos a fio por conta de uma mágoa. Se magoa com alguém, se ressente e paralisa naquele sentimento e vai transitando na existência magoado. E a gente acha que aquilo não tem problema nenhum e vai vivendo. Só que a mágoa tem efeitos colaterais. O ressentimento tem efeito colateral. Quando você guarda um ressentimento no teu coração, toda a tua vida fica comprometida. Tudo aquilo que você vai fazer, tudo que você vai viver, está comprometido com o ranço, né? Com o odor não muito agradável que provém desse sentimento pernicioso que nós guardamos no coração. Só tem uma regra, e Jesus a deu para nós, chama-se amor, amar. A regra do Cristo é amar. Saiu do amor, não faz bem. O que não é o amor, faz bem. A paixão, inclusive, faz mal. A pessoa ficou obcecada pela outra e quer a outra de qualquer jeito e quer de qualquer forma isso, sufoca, tem ciúme, tem crises, tem aquilo, né? Eu sofro por amor. Não, se fosse amor não sofria, né? Ai, como eu sofro por amor. Não, então você sofre por outra coisa. Amor não é. Amor não traz sofrimento. O amor e o sofrimento não confere. O conceito de amor não confere com sofrimento. Não tem, se sofre por amor, está sofrendo por outra coisa. Então é paixão, é posse, é desejo. O amor é o contrário. O amor deixa livre. O amor felicita aquele que ama. Quem ama é feliz por si só, porque ama. Só por amar é feliz. Tem o benefício da paz, da tranquilidade, da harmonia, porque quer ver o outro bem. Não se importa em que o outro lhe faça bem, porque isso não é um problema dele. Agora, como nós somos egoístas e temos paixões muito acelvajadas ainda, aquelas paixões selvagens, primitivas, nós trazemos no espírito, o que a gente faz? A gente quer escravizar o sentimento dos outros ao nosso capricho. E se a pessoa não é como eu quero, né? Eu me mordo todo e sofro, né? Ai, como eu sofro. Ainda tenho orgulho de falar para todo mundo, né? Como eu sofro por causa... Não, esse sofrimento é um sofrimento enganoso. É um sofrimento por conta de uma paixão. As nossas paixões selvagens ou acelvajadas, elas fazem com que nós percamos, né, a oportunidade de viver o verdadeiro amor, né? Aqui eu escrevi em preto, mas na verdade, né? Fica preto. A coisa fica dessa cor, né? Ele devia estar assim, né? Rosinha, né? Ter lá o coraçãozinho vibrando, viu? É tão confuso que normalmente quando se representa o amor passado por uma seta, por uma flecha.
Né? Esse tal de Cupido, ele é sádico. Ele fica espetando o coração dos outros. Então, ou seja, amor não tem flecha. Contrário, né? Amor tem vibração, né? Não tem flecha indicando nada. Ninguém atinge o coração de ninguém com flecha, né? Amor tem vibração, irradia. Para onde vai? Irradia, 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 beneficiando tudo e todos à frente. Jesus foi, segundo os Espíritos, o amor não amado. Jesus não sofreu por amor. Ele amava a humanidade. Amou que chegou a dar a própria vida por esse amor. E na hora final, quando estava todo estropiado, furado, rasgado, cortado, espetado, ele olha para o céu e diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele não se sentiu ferido, não se sentiu magoado, não se sentiu... Porque era amor verdadeiro. Ele era o próprio amor. Agora, sofrer por amor é um contrassenso. Se a gente sofre por qualquer outra coisa. Por amor é que não é. Né? Amor não é. É outra coisa. Então, por conta dessa confusão que nós fazemos do sentimento, é que nós vamos nos perdendo nessa realidade que é a vida, né? É uma realidade muito grande. Essa realidade, a nossa, principalmente, é a de ser imperfeitos. Somos imperfeitos, estamos aprendendo a lidar com os sentimentos agora. Há pouco tempo que nós está sendo apresentado para nós a possibilidade de lidar com os sentimentos, de modificá-los, de compreendê-los. E o Espiritismo tem essa propriedade, através do Evangelho de Jesus, que é o roteiro assim, inequívoco para a humanidade. Não, o Jesus foi o terapeuta da humanidade. A gente procura o terapeuta, o psicólogo, porque ele está mais próximo de nós, entende a nossa língua e vai ajudando a gente a pensar e conduzir as ideias. Mas o terapeuta da humanidade é Jesus. Se nós aplicássemos o que ele ensinou, nos livraríamos dos traumas, das aflições, de tudo aquilo que a gente imagina que seja um obstáculo para a nossa felicidade. Era só aplicar, né? Mas aí a gente não consegue perdoar a ofensa do outro. Quando não consegue perdoar a ofensa do outro, de repente esse sentimento toma um vulto tão grande, ele toma uma dimensão tão grande, que aí a gente às vezes precisa do terapeuta. Vai lá no terapeuta para ele ensinar a gente como é que a gente deve pensar. Só que o terapeuta não ensina a gente a perdoar, porque a função dele não é essa. Ele vai fazer o quê? Ensinar a gente a lidar com esse sentimento, a mudar o foco, a deixar para lá, a esquecer, a valorizar-se para não valorizar aquilo que está te destruindo. Mas vem o Espiritismo e diz assim, que nós precisamos amar aquele que nos feriu. Enquanto a gente não amar aquele que nos feriu, nós não vamos nos livrar do sentimento. Podemos desfocar para todo lado, ajuda a gente a não sofrer aparentemente. Mas quem guarda mágoa, ressentimento e ódio dos outros sofre verdadeiramente, mesmo que não tenha na lembrança constantemente a pessoa ou o móvel do seu desconforto. Aquele mal fica dentro da gente irradiando. Então é preciso que a gente, não quer dizer que você tem que concordar com todo mundo e dizer que as pessoas estão certas se elas estão erradas. É outra coisa. O que é errado. Mas eu não preciso me afligir com isso. Esse é o problema, não é? Está errado. Eu chego e falo assim, fulano, isso que você está fazendo está errado. Eu não concordo com isso aqui não está certo. Mas eu não preciso entrar em crise, odiar a pessoa, odiar aquele trabalho, odiar aquelas... porque eu não concordo com aquilo. E por compreender também as pessoas e deixá-las continuar fazendo o que elas querem fazer, não quer dizer que eu estou dizendo que ela está certa. Eu estou simplesmente resolvendo o problema comigo. O que ela está fazendo, se está certo ou está errado, continua certo ou errado, independente do que eu acho. Mas eu resolvo para comigo. Porque quando eu pondero a respeito dos meus sentimentos, eu fico melhor. Não é deixar para lá, é compreender. O Chico dizia isso. Eu tenho que dar aos outros o direito de serem o que quiserem ser. Eu tenho que ser melhor. O Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: sede indulgentes para com os outros e severo para convosco mesmo. Ele não estava dizendo que a gente tem que ser duro com a gente, que a gente tem que ser inflexível. Está dizendo que ser severo. Severidade é seriedade. Temos que ser sérios conosco, vigilantes, observar o que nós fazemos, o que nós pensamos, o que nós sentimos, porque isso é o que importa para a nossa felicidade, não é o que a gente recebe dos outros. Quando alguém me faz alguma coisa e eu começo a sofrer, o problema dessa realidade não é o outro, sou eu.
E a pergunta, já conversamos sobre isso, eu falo novamente, quando alguém me feriu, qual é a pergunta que eu tenho que fazer? Por que o fulano me feriu? Está errado, pergunta errada. Por que é que eu me feri com o que ele me fez? Essa é a pergunta correta. Porque a minha felicidade é um projeto meu. E importa que eu responda as minhas perguntas para mim mesmo. Por isso que muitas vezes não adianta sair por aí perguntando coisas para os outros. Nas próprias entrevistas que nós fazemos, o que a gente faz é dar algumas pistas, mas na verdade as respostas provêm de nós mesmos. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Os Espíritos respondem, na consciência dos outros. Na minha consciência. Então as respostas vêm de dentro de mim. Essa busca, a espiritualidade ajuda, as orações auxiliam, a presença nas atividades do passe ajuda, mas esta viagem para dentro sou eu que tenho que fazer, para ir me conhecendo e trabalhando, né, esses campos comprometidos que tem muito a ver com o meu orgulho, com a vaidade, com o egoísmo, que faz com que a gente se perca e comece a ter um relacionamento difícil com os outros. E voltando ao conceito, isso não quer dizer que aceitando alguém como ele é, eu estou dizendo que ele está certo. Isso é um problema dele. Eu estou resolvendo para comigo. Quando a gente compreende os outros e não sofre com o jeito de ser dos outros, nós vamos nos suavizando, nos melhorando e também nos tornando exemplos. A melhor forma de você auxiliar alguém, se você quer que a pessoa mude, é exemplificando. O exemplo é o que aos poucos vai demovendo as camadas, né, das razões que a pessoa colocou sobre o seu sentimento. Ela tem um sentimento, mas ela não quer saber dele. O que ela faz? Ela vai cobrindo ele de camadas de razões. O teu exemplo vai fazendo ela tirar essas camadas, essas razões, até ela chegar numa hora que ela vai falar assim, nossa, realmente eu estou errado, preciso mudar. Mas a gente não tem que aguardar tempo, não tem que aguardar isso do outro. Nós só temos que fazer isso em relação a nós. Né? Por isso é que essa viagem que a doutrina espírita propõe, que nós façamos para nós mesmos, é para a nossa felicidade, não é para a felicidade dos outros. Claro que com isso a gente vai ajudar, né? Porque quem irradia amor beneficia todo mundo que está perto. Mas o objetivo não é esse, o objetivo é nós nos tornarmos melhores, para que a gente seja feliz, e uma pessoa que é feliz e ama não faz mal a ninguém. Imagine toda a humanidade assim. Todo mundo que é feliz e não fazendo mal a ninguém. Vocês podem ter certeza, toda pessoa dura, amarga, maldosa, né, que faz coisas assim que fere os outros, ela não está bem. Ela não está bem. E não é feliz. Uma pessoa feliz é incapaz de fazer isso. Por isso é que nós temos que compreender. São aflições gravíssimas, doenças graves que as pessoas trazem e nós também trazemos na alma. Ninguém fere ninguém se estiver bem, feliz da vida. Né? Quando a pessoa está feliz, ela sai por aí, ela quer mostrar essa alegria para todo mundo, ela quer ajudar, ela quer fazer alguma coisa. Mas quando ela não está bem, não pode nem olhar para ela. O que você está olhando? Ué, você olha, o que você está olhando para mim? Não estou falando nada, mas está olhando. Então, não está bem, né? Quando ela está bem, ela tá, com o outro olho, ela fala, oi? Né? Nem que seja um olhar atravessado, assim, né? Aquela agulha, ela olha e cumprimenta. Agora, quando não está bem, o outro olha, né? Até orando pela gente, né? Com pena da gente, de ver a gente naquele estado, olha, aí você olha para ele, o que você está olhando? É porque não está bem. Quando o espírito não está bem, ele irradia isso, né? Irradia isso, aí fere todo mundo, onde está atrapalha todo mundo, cria problema por todo lado, onde passa. A gente tinha que passar pela vida de tal maneira que as pessoas nem nos percebessem, mas que os nossos atos, os nossos sentimentos fizessem bem a todo mundo e não precisaria saber a fonte. Bastaria que a gente passasse por ali e deixasse aquele rastro luminoso. E o que importa quem foi que fez? Porque o bem faz bem para quem faz. Não é importante que os outros saibam quem fez, porque não é interessante. Se uma pessoa chegar aqui e fizer um bem aqui muito grande, for embora, e nós não soubermos quem foi que fez, não é importante saber quem foi que fez. Isso é importante para ele que fez.
Nós recebemos o benefício, mas esse benefício não nos acrescenta nada, porque o que vai nos acrescentar é o que nós fizermos de bem, não o que os outros fizerem de bem para nós. Isso é bom para ele, para quem faz. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma frase lindíssima, que eu nunca me canso de repetir. Feliz aquele que ama. Feliz aquele que ama. Isso quer dizer que quem não ama, não é feliz. Está lá. Os seus pés são leves e ele vive como que transportado para fora de si mesmo. Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. Feliz aquele que ama. Ou seja, se não ama, então não é feliz. Então, se não tem felicidade, então o amor ainda não é o amor ideal. Ah, mas eu amo. Tudo bem, ama do teu jeito ainda, do meu jeito, né? Mas não é o amor ideal ainda. Porque o amor ideal faz bem. Quando a gente amar como Jesus nos ensinou, e olha a receita dele, é usada, é uma receita difícil. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa parte é dolorosa. Porque o amor ideal é esse amor aí, o amor dele. O amor perdão, o amor paciência, o amor tolerância, o amor compreensão, o amor doação, o amor renúncia, o amor abnegação, o amor submissão à vontade de Deus, sem lamentação, sem revolta, sem reclamação, o amor caridade. Esse é o amor de Jesus. Tudo isso é receita de felicidade. Não tem outra coisa, né? Eu ouvi de um espírito amigo uma vez, eu falei assim, nossa, mas os poetas devem ser pessoas felizes, né? Porque eles escrevem coisas tão lindas observando a natureza. Fala assim, escrevem porque não são felizes. Por isso que não são. É da felicidade que eles aspiram. Então eles olham e poetizam o sentimento que ainda não possuem. São almas sensíveis, mas que ainda também precisam, como nós, desenvolver a afetividade. Então ele olha, tem uma habilidade, né, para olhar para a natureza e ver as coisas, e escreve sobre ela poeticamente, ajudando a gente, né, inspirando a gente a buscar esse caminho que ele também está buscando, né? Mas todo mundo pode, viu, ser um pouquinho de poeta, né? Experimente escrever uma poesiazinha, nem que você levar uns 6 meses, mas vai tentando. Vai tentando fazer a riminha, pega alguma coisa, um assunto e tenta escrever um poeminha. Consegue, a gente consegue, né? Então a Joana fala que quando nós investigamos a matéria, nós ficamos maravilhados. Mas ela diz assim, no campo psicológico dá-se o mesmo fenômeno. Sob a máscara da personalidade encontram-se expressões insuspeitáveis da realidade. Ou seja, as pessoas o que tem atrás do rosto das pessoas é uma realidade que nós desconhecemos. Você vai viver a vida inteira com alguém e não vai conhecer o que vai atrás da máscara que ela te mostra, da máscara da personalidade. Não vai conhecer. Você vai conhecer algumas reações dela, algumas exteriorizações da pessoa, mas o que ela é em essência, nem ela mesma conhece. Mas mesmo algumas coisas que ela sabe de si mesma, provavelmente você nunca saiba. Porque a realidade de cada um é de cada um e só Deus conhece. Só Deus. Ah, mas falaram aí que os espíritos obsessores, eles vêm atraídos pelo que a gente é. Sim, pelo que a gente mostra. Mas eles não nos conhecem na intimidade como Deus nos conhece. O âmago, o cerne, o ser profundo, né, de cada um de nós, o que somos, só Deus conhece. Mas eles conhecem o quê? Os nossos hábitos, o que nós exteriorizamos. Se eu tenho um hábito, ele conhece aquele hábito. E ele vem atraído pelo meu hábito. Se eu tenho o hábito de pensar mal dos outros, eu vou atrair espíritos que têm essa mesma índole. E vão me influenciar para falar mais mal dos outros ainda. Se eu me alcoolizo, essa exteriorização do alcoolismo vai atrair espíritos alcoólatras, que vão se associar a mim para me ajudar a beber mais ainda. Se eu sou uma pessoa desonesta, eu vou atrair espíritos de mesma índole. Se eu irradio a desonestidade e pratico, eles veem isso. E eles vão fazer o quê? Mesmo que ninguém vê. Eu posso fazer uma coisa desonesta e ninguém está vendo. Mas os espíritos sabem disso. Porque eles estão vendo o que eu fiz. E eles se associam a mim. E vão me tornar mais desonesto ainda do que eu sou. Vão me ajudar a ser, né, mais desonesto ainda do que eu sou. Então, essa realidade íntima, o âmago mesmo, a essência, só Deus conhece. E isso está atrás da máscara, da personalidade que é preciso
de cada um de nós para a gente poder se melhorar. Imagina se todo mundo pudesse ver o que todo mundo é. Ninguém ia conviver com ninguém. Vocês imaginam se a gente pudesse fazer uma leitura exata do outro e o outro da gente? Alguém ia conseguir conviver com alguém? Não ia. Mas é justamente essa propondo mudar, mesmo que a gente não seja exatamente como somos, mas propondo mudar, é que a gente consegue crescer junto com o outro. Então a Joana de Ângeles, ela diz assim numa outra obra, que a nossa vivência na Terra é uma proposta. Nós fazemos uma proposta para sermos assim, fazermos isso, aquilo, aquilo e aquilo. Nós viemos para cá para isso, né? E a gente vai viver essa proposta, mas a gente não é. Então às vezes a pessoa aparenta uma tranquilidade muito grande, um equilíbrio muito grande, mas só Deus e ela sabem o esforço que ela está fazendo para ser daquele jeito, para ser tranquilo, para tentar ser humilde, para caminhar daquele jeito. Só Deus e ela sabem a luta que ela está fazendo para ser daquele jeito. Ela é falsa? Não é. Não é falsa. Isso é proposta. O Espírito está se propondo. O falso é aquele que sabe e faz para enganar os outros. Aí sim. Bom, eu vou me passar de bonzinho, que aí eu consigo tudo o que eu quiser com todo mundo. Isso é falsidade. Isso é hipocrisia. Mas não ser bom, ter dificuldades, ter fragilidades e controlar, lutar contra elas e tentar viver o melhor, isso é correto. Isso é a proposta. Essa é a nossa proposta existencial. Nós viemos aqui para viver a realidade que nós nos propomos. Todos propomos viver alguma coisa. Cada espírito, de acordo com a sua necessidade, quando saiu de lá, sabia exatamente o que precisava passar aqui na Terra e fez a proposta existencial de acordo com a sua necessidade. Ninguém caiu de paraquedas onde está. A gente não passou um avião, né? Como tem um desenho da cegonha lá, que mora tudo nas nuvenzinhas, né? E lá ela cata o bebezinho, vem, traz e põe lá naquela família lá, tá certo, fica aí mesmo. Ninguém caiu de paraquedas no lugar que caiu, né? Cada um de nós programou a existência de acordo com a necessidade. Tem casos de compulsoriedade, mas não é regra. Um caso ou outro de espírito muito atrasado, Deus permite que o espírito venha sem a própria escolha, porque ele não tem condição de escolher. Mas a maioria, acredito que todos que estamos aqui, todos programamos a nossa vida. Todos fizemos programações para a nossa vida. Claro que não é cada minuto, né? Tropecei no tijolo, estava programado, né? Não tem nada, isso aí foi um descuido meu. Vou atravessar a rua, não olho se vem o carro, o atropelado quebra a perna, está vindo, estava no meu destino. Estava no seu destino prestar atenção no trânsito, né? Não prestou atenção no trânsito, foi atropelado. Agora, coisas mais sérias que envolvem a dinâmica da nossa vida, essas foram programadas, né? Às vezes uma doença que você não procurou, que você não fez nada, e aquilo te instala, e de longos anos, às vezes você padece aquela dificuldade para poder, às vezes cura, às vezes passa a vida toda com ela. Isso são programações. Perda de um ente querido, deixando a pessoa em grandes dificuldades, que ela vai ter que lutar pela existência, fazer... Tem uma série de coisas que são programadas. Mesmo essas podem ser amenizadas, mas são programações. Então nós fizemos uma programação. E para cumprir essa programação, nós não somos hipócritas porque estamos tentando cumpri-la, mas só somos hipócritas se nós estivermos falseando. Aí sim, bom, eu vou parecer uma pessoa para poder conseguir o que eu quero, mas na verdade eu não sou nada disso. Se eu pudesse, eu ia lá, esganava o fulano, eu fazia tal coisa, eu prontava daquele... Mas isso é hipocrisia, né? Mas saber-se quem é, estar lutando para ser melhor, isso é o nosso projeto, é a proposta. E quanto mais se souber de si mesmo, melhor ainda. Esse é o projeto da doutrina espírita e da proposta da Joana, o autodescobrimento. Quanto mais eu souber de mim mesmo, os meus defeitos, as minhas qualidades, aquilo que eu preciso trabalhar, que eu preciso mudar, mais eu desenvolvo isso, mais eu consigo melhorar. E aí Jesus dá a receita para essa melhora, né? Só tem um caminho, o amor. Faça ao teu semelhante o que você gostaria que fosse feito a você, né? E Paulo, numa das suas cartas, ele fala, se eu desse o meu corpo para ser queimado, se eu falasse a língua dos anjos, se eu fizesse um monte de coisa, se eu não tiver amor, se eu não tiver caridade, nada adianta, né? Então o caminho é o exercício, né, desse amor.
Então, ela coloca bem que, então, atrás das expressões, né, insuspeitáveis da realidade. Então, ou seja, a realidade de cada um de nós é bem diferente daquela que a gente mostra um para o outro. Somente a largo tempo, com o auxílio das lentes da percepção profunda, se consegue identificar. Mas não é a lente das percepções principalmente dos outros, é a nossa. Nós temos que ampliar, aumentar o grau, né? A gente é míope ou estrábico. Nós temos um monte de deficiência visual quando se refere a olhar para a gente mesmo. Nossa, estou vendo um negócio ali, está meio esquisito, não sei. Não sabe porque não quer ver, não quer corrigir a lente. Tem que corrigir a lente, né? Esse oculista, oftalmologista aí da existência precisa ser consultado com mais vezes, né? Nós temos que consultar Jesus com mais vezes. Ele é o oftalmologista. Tem que ir lá no Cristo e falar, Senhor, corrija a minha lente aqui que ela não está boa, viu? Eu estava reclamando bonito agora, porque a minha está arriscada aqui, né? Tem um negocinho aqui que eu tenho que fazer assim para enxergar do lado. Mas tem que ir lá corrigir. Fala, doutor Jesus, dá para o senhor me ajudar? Ele fala, dá, meu filho, vamos corrigir aqui, vamos pôr a lente do perdão aqui, vem cá. Não, essa eu não quero não. Não, tem que pôr a lente do... Não, essa daí eu não quero não. Mas o fulano me fez isso, o senhor vem falar para eu perdoar? Ué, meu filho, você não quer enxergar? Né? Ele vem pedindo para a gente ter a lente do... Então, tô aqui, ó, essa lente aqui, você usa ela de vez em quando, esse óculos aqui é o óculos da paciência, essa lente aqui é a lente da paciência. Racha, o senhor tá maluco? Que eu vou botar uma lente dessa? Os outros vão me fazer de bobo. Se eu ficar sendo paciente, se eu ficar compreendendo todo mundo, vão me passar para trás. Ué, o que tem? O que tem que os outros passam a gente para trás? O que não pode é a gente passar os outros para trás. Isso é o que não pode. Porque se os outros nos passarem para trás, o problema é deles. Se os outros fizerem alguma coisa contra nós, eles vão responder por isso. Agora, se a gente fizer, aí o bicho pega para nós. Somos nós que ficamos implicados com a lei. E tem uma coisa, viu? O fato da gente não querer enxergar porque a gente prefere as lentes que não enxerga mais nada, né? O fato da gente não enxergar direito não quer dizer que nós não tenhamos responsabilidade, viu? Dos atos. Porque se a lei de Deus está escrita na consciência, questão 621 do Livro dos Espíritos, se a lei de Deus está escrita na consciência, nós sabemos muito bem o que a gente faz. A gente pode não querer ver direito, mas sabe. Então, não adianta não ver. Então, melhor ir lá e pedir para o Cristo trocar a lente. Falou, Senhor, me dá uma lente mais potente para eu ficar olhando toda vez que eu for agir de maneira errada, que eu enxergue plenamente o que eu vou fazer. Que seja tudo muito claro, para eu não fazer mal a ninguém, para eu me comportar muito bem diante do meu semelhante. Pedir lentes potentes para Jesus, para ver, não para não ver. A gente quer as lentes velhas porque não quer enxergar. Não quer enxergar. Olha o que ele fala aqui, lentes, né? Ó, percepção profunda, lentes de percepção profunda. Será que a gente quer esse tipo de lente? Não quer. A gente quer ficar com a lente que né, ninguém faz. Esse óculos teu aí, de quando que ele é? Eu tinha 15 anos quando eu fiz esse óculos. Quando você tem agora? 65. Mas ainda serve, ó, encaixa, ó, olha, ó, certinho. Vai encaixar, encaixa, mas não vê. Não vê mais nada. Quando você tinha 15 anos, você tinha um grau. 60 anos depois, é outro grau, não é? Quando nós tínhamos 15 anos, perante a lei de Deus, tínhamos um tipo de responsabilidade. Era-nos cobrado de um jeito. O nível de maturidade que a gente tinha, 65, meu filho, não é a mesma cobrança mais, não. Nós já vivemos tantas experiências que ampliou nossa responsabilidade. Então, nós não vamos ser avaliados com a lente de 15 anos, não. Nós vamos ser avaliados com a lente de quem precisa para 65 anos. Não é a coisa, entendeu? E assim vai, né? A gente tem que pedir a Deus, a Jesus, lentes potentes. Senhor, me dê a lente da paciência, mas com bastante grau. Eu quero enxergar mesmo, na hora que eu for ser impaciente com o meu semelhante, que aquilo se torne claro para mim. Que é o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a prece. Pedir a Deus lucidez, sabedoria, razão para ver os defeitos, para enxergar onde a gente precisa mudar, para a gente não fazer o mal para os outros, para não fazer o mal para ninguém. Está lá no capítulo sobre a prece. Quando a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente fica estudando um monte de coisa, mas não estuda o que tem que estudar. O Evangelho segundo o Espiritismo, segundo o Espiritismo, que é a doutrina de Jesus, a mensagem do Cristo,
elucidada pelos Espíritos, esmiuçada com toda a grandeza que precisava, para a gente poder, através dela, encontrarmos as lentes apropriadas para enxergar as coisas, né? E lá fala que nós precisamos do quê? Precisamos das lentes das virtudes. Pedir a Deus isso, né? Não ficar reclamando para Deus, ai Senhor, olha, o Senhor viu como o Godofredo me fez. Isso é coisa que se faça para os outros. Me dê, Senhor, me dê força para aguentar isso. Olha o que nós fazemos, me pedindo força para Deus para aguentar o mal que o Godofredo fez. Não é isso que a gente tem que pedir para Deus. Senhor, me dê forças para que eu não seja tão suscetível, para que eu não me magoe desse jeito, para que eu não seja uma pessoa tão frágil ao ponto de deixar me magoar pelas coisas que alguém me faça, mas que eu tenha amor, que eu tenha piedade, que eu tenha compreensão, que eu tenha tolerância, que eu tenha paciência para suportar as pessoas e tudo aquilo que eu tenho que enfrentar na minha vida. Deixa o Godofredo de lado com o problema dele. A gente reclama do Godofredo para Deus. Ainda pede, Senhor, me dê força para aguentar o que ele me fez. Ou seja, né? Continua a responsabilidade do Godofredo. Na verdade, a responsabilidade é minha de ter guardado esse sentimento. É meu, o problema é meu. Claro que isso é tese, nós estamos aprendendo, estamos aplicando, né? Não é fácil e eu estou implicado tanto quanto vocês nesse processo, né? O ouvido mais próximo da boca que fala é o meu, está aqui do ladinho, 4 dedos, bem pertinho aqui. Então, a gente vai tendo que aprender, né? É a realidade. Pode falar. Uma analogia que eu achei muito interessante no livro, né? A questão da lente, né? Quando você toca uma mais potente, você enxerga melhor, mas no começo incomoda para dela. O Gerson está falando que a lente nova enxerga pra caramba, só que incomoda também pra caramba, né? Até acostumar com a lente. Às vezes tem que colocar um negocinho a mais lá, né? Coloca para corrigir uma coisa aqui, outra ali, até acostumar com essa lente. É mais ou menos assim. Pedir a Deus para enxergar não é fácil, viu? Às vezes ficar cego é mais cômodo. Pedir para enxergar não é fácil. Mas para enxergar, não é enxergar os outros, né? Para enxergar a gente mesmo. Não é fácil, incomoda. Porque essa visão que a gente vai ter nova é uma visão que incomoda. A gente tem que se acostumar com ela, né? Acostumar. Lembrar que nós somos imperfeitos. Nós somos um ser ainda em transformação. Não podemos exigir de nós também perfeição que nós não temos. E nem conivência. Permanecer do jeito que a gente é. Esse é o grande problema. Permanecer como é a nossa ilusão. Realidade e ilusão. Realidade é reconhecer-se. E permanecer como é ilusão. Querer viver como a gente é e não mudar é ilusão. Todo o nosso sofrimento decorre da nossa ilusão. Todo. Tudo que nós passamos decorre da nossa ilusão. De alguma maneira a gente acha que está sendo preterido, está sendo enganado, está sofrendo por isso, está sofrendo por aquilo. Na verdade, toda a dinâmica da existência, ela funciona a nosso benefício para nos ajudar a crescer. Para movimentar sentimentos em nós, para nós trabalharmos esse sentimento e melhorarmos e crescermos. As pessoas com quem nós reencarnamos são almas com quem temos uma história juntas. E precisamos vivenciar essa história com elas para que nós cresçamos juntos. Um colabore com o outro. Às vezes tem reparação para fazer, às vezes tem reconquista para fazer. E se tiver paciência, né, devagar vai alcançando. Um passo de cada vez, né? Tem marido que nem voltava para casa, agora já está fazendo evangelho junto, né? O outro nem ligava para os filhos, agora leva os filhos para lá, leva o filho para cá, né? Então, aos poucos, um passo de cada vez, confiando em Deus, dando o tempo para que cada um caia na realidade, né? Porque a realidade é dele, não é nossa. A nossa realidade nós podemos controlar, dos outros não tem jeito. Então, a gente tem hábito de falar isso para ele: meu filho, cai na realidade, vai. Não tem hábito de falar isso para os outros? Meu filho, cai na realidade, olha o que você está fazendo. Se ele pudesse ver o que ele está fazendo, ele não estava fazendo. Ele faz porque não sabe o que está fazendo. Mas um momento vai chegar, né? Mas está na cara, está na frente dele. Mas, gente, tem tanta coisa na cara da gente, na frente da gente, e a gente também não vê. Quantas vezes depois passam os anos e a gente descobre que a gente estava iludido com uma coisa? A gente não fala para os outros, mas percebe, fala: gente, olha, por que eu não enxerguei isso antes?
Por que eu não vi dessa maneira antes? Porque não estava pronto, não tinha amadurecido. Psicologicamente estávamos o quê? Nos painéis do passado. O nosso psiquismo traz as heranças do ontem influenciando o hoje. Nós somos almas condicionadas ao passado e não ao presente. Os vícios do passado, psíquicos, né, os vícios mentais, estão onde? Em nós. E eles influenciam a nossa vida e não deixam a gente ver mais claro. Então é fácil a gente dizer para os outros, cai na realidade. Mas e nós? Vamos cair na realidade quando? Quando os nossos olhos naturalmente se abrirem com as novas lentes que a gente quiser receber do Cristo. Acontece um problema que às vezes obriga a gente a enxergar. Tem situação na existência que a gente é pressionado, aí não tem alternativa. Passa por um problema às vezes terrível, né? Difícil, doloroso, todas aquelas certezas que a gente tinha, toda aquela empáfia que a gente tinha, blum, cai lá no chão. Aí de baixo para cima a gente olha e fala assim, verdade. Igual o menino, verdade. Né? Mas não via. Então não adianta falar para os outros, cai na realidade, vê se enxerga. Isso não é coisa que se pega, não adianta. Não adianta. Enquanto a pessoa não amadurecer psiquicamente, emocionalmente, nos seus sentimentos, ela não vai ver. Mesmo que você fale para ela, fulano, é assim e é aqui. Ele olha, não enxerga nem o assim e nem o aqui. Ele olha e fala assim, ele deve estar biruta. Não é que ele não enxerga, ele não escuta. Também. Não enxerga e não escuta. Ele olha para você, está ouvindo sons, mas não faz sentido para ele. Assim como muita coisa não faz sentido para nós. Quando a gente quer muito uma coisa, não adianta alguém falar para a gente, aconselhar, parece que aquilo não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Os outros estão falando, mas eu não quero escutar isso, eu quero fazer o que eu quero. Então o que a pessoa está falando, está entrando aqui, saindo aqui. O homem do passado achava que o ouvido era furado de um lado para o outro, né? Que passava. E nós achamos assim também, que entra por aqui, sai por aqui. Então, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Então, se não faz sentido para ele, como é que vai que a gente, como que a gente quer, né, exigir do outro? Às vezes não faz sentido para nós, como que a gente quer exigir do outro? Cai na realidade. Se ele cair na realidade naquele momento, ele enlouquece. Vocês sabiam que se o espírito tomar consciência de uma realidade sem ter condição para isso, ele enlouquece. Nós estávamos estudando a obra No Mundo Maior, né? Tem lá que eu contei na palestra de domingo a história da duquesa, que foi uma duquesa no passado. E na atual reencarnação era uma pessoa simples. E ela estava lá no manicômio, uma senhora, uma velhinha, e chamando as pessoas como se eles fossem os seus súditos. E ela se via vestido com a roupa real, com a roupa que ela tinha do passado. Quando ela caiu na realidade, suportou a realidade? Não suportou. A duquesa comprometida, cheia de vícios, cheia de comprometimentos morais do passado, quando na atual existência caiu na realidade, aguentou? Não aguentou. Fugiu para o passado. Assumiu a personalidade da duquesa, lá da reencarnação passada. Está lá no manicômio, internada como louca, porque é uma demente. É alguém que perdeu o controle do seu psiquismo, da sua mente. E está manifestando a personalidade da duquesa lá do ontem. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Por isso é que cair na realidade é uma tarefa que compete a cada um. E pode ser que a gente não aguente a realidade. Por isso é que a realidade é uma coisa que tem que ser construída paulatinamente. A conquista de um sentimento de cada vez, a proposta de se dar à caridade, ao amor ao próximo, à paciência. Quando formos ofendidos, ter a paciência de deixar as coisas passarem, de harmonizar aquele sentimento. Para quê? Para que o ranço dessas experiências mal sucedidas não venha tirar a nossa lucidez. E a gente também venha mergulhar no passado, porque o passado, para nós iludidos e viciosos, é melhor do que o presente. Aquela vida de agora, imagina, deixar os palácios para viver numa vida simples. Mas ninguém se conduz à demência, segundo a doutrina espírita, de um momento para o outro. Está lá no livro O Céu e o Inferno. Se uma pessoa que no ato de loucura comete o suicídio, se ela é culpada do suicídio. Do ato em si, não. Mas é culpada de ter se conduzido até o suicídio. Então, muitas vezes, a vida vai apresentando desafios que o espírito não vai aceitando, e ao invés de dar um passo para frente, ele vai dando um passo para trás, até chegar no limite psíquico
dentro do seu psiquismo, ele chega no limite entre o passado e o presente. E para onde ele vai? Pula para o passado. Para o presente, enlouqueceu. Para o presente, enlouqueceu. Em vez de dar um passo para frente, dá um passo para trás. Gente que não esquece as coisas, que fala a mesma coisa por anos a fio, parece um disco furado, não anda, não evolui, não melhora. E o passo vai sendo dado para trás, na direção do ontem, em vez de o passo ser dado na direção do amanhã. O passado serve apenas como referência para nós prosseguirmos, mas não devemos viver do passado, né? Lembra o que o fulano me fez? Nossa, mas foi grave, né? Quando foi? Foi há 35 anos atrás. O outro deu um espirro que ele não queria que desse e nunca mais esqueceu esse espirro. Passou 35 anos e está preso no espirro da pessoa até hoje. Passado, né? Então a pessoa não vai aceitando. Não quero essa vida, não aceito essas pessoas, não quero essa condição, não aceito aquilo, não aceito aquilo, não aceito aquilo. Essa não aceitação é passo para trás. Psiquicamente nós vamos andando na direção do limite que nos liga a atual reencarnação com o passado. E aí a gente dá um passo para dentro do passado. Aí acabou. Aí algum manicômio por aí vai nos aceitar como hóspedes, provavelmente constante até o final da existência. Olha a gravidade da inaceitação da vida, a responsabilidade nossa da realidade, de nos inteirarmos dessa realidade, né? Eu já li sobre isso, que nós não temos a vida que nós queremos, mas temos a vida que nós precisamos. Cada um de nós tem a vida que precisa, não a vida que quer. Pode ser que em algum momento coincida uma coisa com a outra. O que a gente quer com o que precisa coincida, tá bom. Mas na grande maioria das vezes, nós temos a vida que nós precisamos, não a vida que queremos. Porque se Deus fosse atender os nossos caprichos, nós teríamos nos arrebentado de novo, como já nos arrebentamos no ontem. Nós já teríamos caído outra vez, como já caímos lá atrás no passado. Então Ele dá a vida apropriada ao nosso crescimento, não a vida que a gente quer. E nem nós queríamos mesmo, viu? Quando saímos do mundo espiritual, a gente queria essa vida que a gente tem mesmo. Fez a programação, né? Programou tudo como a gente queria, e assim isso é melhor, assim vai ser daquele jeito, porque seria o melhor para nós. Chega aqui, a gente esquece o passado e ficamos querendo viver, né, uma vida diferente daquela que nós temos. Não estou falando aqui de prosperidade, não, viu? De crescimento, de luta por melhorar a vida, claro que sim. Materialmente a gente pode trabalhar, conquistar, desde que não viva só disso, né? E as conquistas da gente, elas são boas, elas ajudam a gente, ajudam a família, ajudam os outros, mas tem que lembrar também que nós temos que conviver com as pessoas, temos que fazer caridade além de sobreviver, né? Então tem um monte, o homem pode buscar o seu bem-estar material também, desde que não consuma todo o seu tempo para isso, só para isso, né? A criatura humana é um complexo de expressões que se alternam conforme as circunstâncias. Imagina, né? Acha. Ou seja, em cada momento a gente age de um jeito. A gente alterna bastante. E se exteriorizam de acordo com os acontecimentos que penetram nas aparências, desvelando a realidade de cada indivíduo. Então, dependendo da experiência que a gente vive, a gente mostra uma faceta de quem é. Por isso é que muitas vezes a gente se surpreende com uma pessoa que a gente não esperava aquela reação dela. De repente ela tem uma reação intempestiva e muito diferente do que a gente imaginava. Fala, gente, eu não esperava, esperava de todo mundo, menos do fulano. Prova de que nós não conhecemos ninguém. O que eu falei? Nós temos uma máscara que é a proposta da vida presente, mas no fundo nós não somos isso. Nós somos o ser do ontem, tentando melhorar hoje, reformar hoje, e a gente manifesta atitudes que têm a ver com esse homem velho, com esse ser velho, antigo, que ainda se manifesta aqui no presente. Por isso que não dá para a gente prever a atitude de ninguém. Os Espíritos dizem que das pessoas a gente pode esperar qualquer coisa, como também de nós. Nós que criticamos as ações dos outros, será que nós já fomos testados em todas as nossas existências? Fomos testados? Ai de nós, né? Se a vida testasse a gente em tudo. Graças a Deus o Criador livra a gente de muita coisa. Fala, não, essa experiência aqui não vai precisar agora, essa aqui também não, e aquela ali também não. Mais para frente você vai trabalhar isso aqui.
Porque se a gente tiver contato com aquilo, cai. Se arrebenta todo, não tem força. Então o Criador coloca a gente para desenvolver algumas aptidões. Coloca a gente com pessoas apropriadas, pessoas que a gente não quer conviver de jeito nenhum, mas são elas os nossos professores, os mestres que vão nos ensinando a melhorar o sentimento. Eu não quero essa pessoa, eu não quero essas pessoas, eu não quero conviver desse jeito, mas é necessário essa convivência para a gente poder melhorar o nosso sentimento. E se a gente puder, tem que ajudar, não destruir, querer mudar a pessoa. Não é assim. Nós queremos mudar os outros. Só podemos mudar a nós mesmos, os outros não. Com os outros a gente tem que tentar compreender, tentar ajudar. E isso não quer dizer que você está dizendo que a pessoa está certa. Esse é o nosso grande problema, o problema do nosso orgulho. Se eu aceitar ele como ele é, ele vai achar que ele está certo. Ué, se ele achar, é problema dele, não é problema nosso. Mas ele não está certo só porque você está ajudando ele como ele é. Ajuda do mesmo jeito, porque nós também somos ajudados. Nós não enxergamos a nós mesmos com a mesma nitidez que a gente vê os outros. Então, a gente precisa ter comiseração, compaixão, misericórdia dos outros, porque nós também precisamos disso. Está no Evangelho também. Nós precisamos todo dia da compaixão, da misericórdia, da bondade de Deus para conosco. Por que não damos isso aos outros? Está lá no Evangelho, no capítulo sobre o perdão. Nós também pedimos a Deus todo dia que nos ajude. E para ajudar a gente, Ele tem 3 coisas: compaixão, misericórdia e o quê? E o amor, né? Ele ama a gente, então Ele ajuda, apesar do que nós somos. A lição é a mesma. Com que direito eu vou me ajoelhar, vou sentar, vou levantar, vou fazer uma prece a Deus pedindo a Ele: Senhor, me dê tal coisa, se eu não dou o mesmo direito ao meu semelhante? Senhor, eu estou aflito, me ajuda. Mas espera aí, na hora da aflição do outro, da dificuldade dele, eu não consegui perdoá-lo, eu não dei a ele o direito de ser o que ele é, não compreendi ele na dificuldade dele. Embora ele esteja errado, não consegui compreender. Então, como é que eu vou conseguir para mim mesmo esse mesmo auxílio se eu não estou concedendo ao meu semelhante a mesma coisa? A prece do egoísta não é vertical, é horizontal. Quando o egoísta ora, a prece que sai da fronte, no campo do pensamento, vai reta, não sobe. A prece que Deus escuta é a prece do coração humilde, coração sereno, do coração que se digna, né, ir até Ele. Tem uma frase que eu já li também, da espiritualidade, que diz assim, que nós temos que nos elevar à altura daqueles a quem pedimos ajuda. Se nós continuamos com sentimentos mesquinhos, como é que a gente vai conseguir alcançá-los se nós permanecemos aqui? Né? A gente passa um dia terrível, alfinetando todo mundo, machucando todo mundo, sendo impaciente, intolerante, intransigente e agindo assim, aí depois de noite vai e pede a Deus. Aí quer verticalizar a prece. Não vai. Essa prece que é egoísta, que é uma prece de uma pessoa conveniente, vai fazer o quê? Ou ela vai ficar girando, orbitando na própria mente de quem fez, ou ela vai em reta e não vai achar ninguém no caminho. Porque ela precisa ser vertical. Para ser vertical, nós temos que nos elevar à altura daqueles a quem a gente pede ajuda. E elevar à altura daqueles a quem a gente pede ajuda não é ser igual a eles, porque nós não somos. Mas é praticar os sentimentos que Jesus ensinou para sermos iguais a Ele. Então nós já estamos praticando a paciência, a tolerância, o perdão, a compreensão, a caridade, o amor ao próximo no nível que for possível. Aí nós estamos o quê? Na direção dos mesmos propósitos deles. Aí a gente vai até eles. Isso é se elevar à altura daqueles a quem a gente pede a prece. Dr. Bezerra, me ajude! Você já viu quem foi o Dr. Bezerra? Já leu a biografia dele? Já leu a biografia do Dr. Bezerra? Dá uma lida. Antes de fazer a prece pedindo por ele, dá uma lida. Nós passamos aqui no último Cinemador a história de Antônio de Pádua. Assiste só o filme para você ter uma ideia de como foi os sentimentos do Antônio de Pádua, como foi os sentimentos deste espírito, daquele espírito que a gente pede ajuda. Vê se a gente está mais ou menos ali na mesma direção dele, né? No propósito dele. Como me dirigir a alguém que eu não estou na sintonia com ele? Como é que faz? Eles podem até querer nos ajudar, mas falta receptividade. Né? Eu entro dentro de uma bolha plástica ou de vidro
e fico pedindo que alguém me molhe. Por favor, eu estou muito ressecado, me joga água. Pelo amor de Deus, joga água em mim. E ele joga. Mas a água faz o quê? Bate no vidro e escorre. Eles jogam, eles ajudam. Mas e para chegar a essa ajuda? Eu tenho que estar procurando praticar as mesmas virtudes que ele praticava. Né? Quem teria coragem de pegar o anel de formatura, olhar para uma mãe aflita que não tinha dinheiro para comprar o remédio, e além de atender de graça, dar a receita e ainda dar o anel para a pessoa comprar o remédio? Quem levantar de madrugada, tem coragem de levantar de madrugada, pegar um cavalo e sair na chuva, na tempestade, para ir numa região de sítio, de fazenda, longe, para atender um moribundo, alguém que está sofrendo, amargurado, doente, ainda chegar lá e deixar o dinheiro, tirar tudo que tem dos bolsos, onde não tem, e deixar o dinheiro para a pessoa poder comprar o remédio, porque não tinha dinheiro, as pessoas não tinham dinheiro para comprar o remédio. Quem tem essa abnegação? Aí eu quero me dirigir ao Dr. Bezerra e quero que ele me atenda. Oh, meu Deus, né? Ele subia a pé dos morros, embaixo de chuva e frio, lá no Rio de Janeiro. Subia, ia atender, né, o doente, levando o remédio às 4 horas da madrugada. E aí, às vezes, eu chego, não sei se eu seria um pouco duro, não sei se tem alguém, algum médico que alguém faz isso. Nós estamos usando o exemplo do médico, porque por causa do lembrando do Dr. Bezerra, mas a gente pode aplicar isso para todos, né? Para todas as situações da vida, não é só o médico, é o advogado, é a lavadeira, é a costureira, é o pedreiro, né? É o vendedor, é todo mundo, é o servidor público, e é nós que não temos uma ocupação, sei lá o que for, qualquer um que... né? Eu também posso subir o morro, claro, também, lógico, dizendo isso, né? Mas nós todos somos assim. Exatamente. Eu posso subir o morro e dar um socorro. Mas é por isso que eu digo, como que nós pedimos ajuda para o Dr. Bezerra e somos completamente indiferentes ao nosso semelhante, a tudo? Como é que a nossa prece vai chegar até o benfeitor? Ela chega, ela pode ser ouvida por ele, por um dos mensageiros dele, mas quando chega o auxílio, nós estamos impermeáveis, né? Estamos revestidos da casca dura, daquilo que a gente não quer se livrar. E aí o recurso não chega até o coração, chega até nós, mas sensibiliza a nossa alma. Tem que encontrar uma receptividade, senão, né? Isso está no... Eu deixo como tarefa para vocês lerem o capítulo sobre a prece, no final do Evangelho dos Espiritistas, antes das preces, que tem lá preces por todas as situações, tem um capítulo que fala sobre a prece, eficácia da prece, propriedades da prece. Lá tem tudo como funciona a prece. Olha lá para você ver se o que nós estamos comentando não é assim. A gente tem que ter sentimentos melhores para poder orar. Claro que deve orar sempre, mas a gente precisa buscar os sentimentos melhores para que a nossa prece seja uma prece eficaz. Está lá, capítulo, eficácia da prece. Procure lá para você ver. Propriedades da prece, como funciona a prece. Né? Então ele vai falando que à medida que os acontecimentos vão acontecendo, vão desvelando a pessoa, né? Nós vamos vendo quem a pessoa é e também vamos nos vendo, porque no enfrentamento de alguma situação a gente se conhece, aí você vai ver quem é. Aí a gente vai saber quem a gente é quando a gente enfrenta, né? É fácil a gente falar da dor dos outros sem vivê-la, né? A hora que a gente vive, a gente fala, opa, então agora eu sei como eu estou em relação a isso, né? Quando a gente passa pela experiência, aí você sabe. Aí ela diz assim, mesmo essa periodicamente cede a outras mais significativas que se encontram adormecidas, despertam, ampliando o seu campo de manifestação, até sobrepor-se, predominando e desvelando o ser legítimo. Então, tem coisas que, quando nós tratamos um lado da personalidade da gente, outras vão surgindo para serem tratadas também. Elas vão emergindo, elas vão fluindo, né? Boas e ruins, para a gente poder vivenciá-las, né? Elas vão fluindo. À medida que você resolve uma coisa, uma outra surge, até a depuração, para fazer uma depuração. Nós vamos trabalhando essas camadas da nossa personalidade lentamente, né?
Na larga viagem da evolução, o espírito assume inumeráveis expressões comportamentais que lhe imprimem características. A princípio, inconscientemente, para em caráter de lucidez burilá-las e ultrapassá-las, qual foco irradiante de luz, momentaneamente velado por uma lâmina de vidro, embaçado, que se libertou da película impeditiva. Então, aos poucos, surgem os primeiros ensaios íntimos, né? Os primeiros ensaios íntimos de auto-reconhecimento. A gente começa, de acordo com as experiências, a gente começa a ver quem a gente é, mas ainda vê através de uma película embaçada, não é muito real. A reação foi uma reação ostensiva, complicada, então a gente desconfia que a gente tem um sentimento ali que tem que ser trabalhado. E o bem também. À medida que nós vamos praticando o bem, ele vai surgindo dentro da gente como um sentimento ainda tímido, né, embaçadinho, mas aos poucos, com a prática constante do bem, esta película embaçada vai saindo e o sentimento verdadeiro vai surgindo e vai tomando conta da nossa natureza e a gente vai se tornando bom sem saber que está sendo bom. Está no Evangelho segundo o Espiritismo: o homem bom não sabe que o é. Toda pessoa boa, ela pratica o bem porque o bem é espontâneo nela, mas ela não sabe que é boa. Se você falar para ela assim: nossa, mas você é muito bom, ele vai olhar para você e não entende o que você está falando. Porque o que ele está fazendo está na natureza dele. Ele não está fazendo nada de extraordinário, porque ele se transformou na própria virtude. Então, quando você olha e fala que ele é bom, não tem sentido para ele. Para o vaidoso, tem. Você fala para o vaidoso: você é bom. Ele, nossa, que bom, né? Já estou melhorando. Está longe, né? O homem bom, você fala para ele: você é bom. Ele olha para você e fala: o que será que ele está falando? Não entendo. O que eu estou fazendo não é mais nada que obrigação, é o meu dever, né? Eu vi uma moça que cuidava da mãe dela, mas desde pequenininha, porque a gente cresceu praticamente junto, desde pequeno todo mundo percebia que era uma criança diferente. Era uma menina mais recatada, vivia cuidando do lar, ela tinha responsabilidade precoce, ajudava nas tarefas do lar, enquanto que as outras crianças brincavam. E num determinado período o pai desencarnou e a mãe adoeceu. E ela renunciou à vida dela para cuidar dessa mãe. E cuida com desvelo, com carinho, com amor. E a mãe dela já me disse, sabe, que já falaram muitas vezes para ela: nossa, mas você é muito boa. E ela olha assim, sabe, a mãe falou assim: você percebe nos olhos dela que é como se a pessoa não estivesse falando com ela. Porque no coração dela, ela está entendendo aquilo como cumprimento do dever. Ela não está entendendo que ela está fazendo alguma coisa de especial. Mas no mundo de egoísmo que nós vivemos hoje, é um ato especial, não é? A pessoa renunciar à juventude, à própria vida, para cuidar de uma outra pessoa, da mãezinha, que já viveu muito tempo, e deixando a vida dela, é como se fosse um ato muito especial. Para ela não é. Entendeu? A mãe diz assim: não, mas ela é tão boa que ela não sabe que é boa. Olha a colocação ingênua de uma pessoa que não tem cultura, que não tem, mas tem maturidade adquirida na vida. A mãe disse isso: ela é tão boa que não sabe que é boa. É verdade. Para ela, quando você fala para ela, né, que do bem que ela está fazendo, ela olha: não sei, não estou vendo bem aqui onde eu estou fazendo. É minha mãe, é meu dever. Entendeu? É assim que é o homem bom, o ser que é bom. Ele simplesmente pratica aquilo que está na sua natureza. Ele não precisa fazer esforço. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo diz que o homem bom não sabe que o é. Enquanto que o vaidoso, né, esse faz questão que seja elogiado, né? Aqui eu faço um monte de coisa, ninguém me fala nem obrigado, né? Vai fazer um negócio, fala: eu fui lá, fiz um monte de coisa lá e nem olharam para minha cara, saí, nem perceberam que eu saí. Graças a Deus, meu filho. Que bom que nem te notaram. Também está lá no capítulo sobre a prece: quando a gente faz o bem e não tem o testemunho dos homens, lembra que Deus viu. E isso é importante. Entendeu? Porque é um exercício que nós fazemos para nos melhorar, não é melhorar os outros. Vocês acham que você vai resolver o problema de uma pessoa, de uma família, levando uma cesta básica para ela? Você chega lá, né? Chega lá, entrega a cesta básica. Nossa, fiz a melhor ação do mundo. Isso vai resolver o problema existencial daquelas criaturas que nasceram na miséria e que comida é uma das facetas das necessidades deles? Claro que não vai resolver o problema deles. Vai dar um paliativo, é um paliativo. Mas para você que fez, isso sim.
se fez descomprometidamente, se fez por amor, porque sentiu necessidade de ver o outro melhor. Isso vai fazer bem para você. Porque se você não levasse, o outro levaria. Deus tem muitas mãos para socorrer os aflitos, os necessitados. Não tem só as nossas não, viu? Ah, se eu não levasse lá, que seria deles? Alguém faria. Outra mão generosa, outro coração levaria também. Então não resolveu o problema deles, mas resolveu o teu. O meu resolveu. Entendeu? Resolve o problema de quem faz. Não é? Quando você falou aí, Dirceu, quando o Dr. Bezerra levantava para ir nas madrugadas para fazer o negócio lá no morro, né? Ele estava resolvendo o problema de quem? Dele mesmo, do seu coração, do seu crescimento espiritual. Tanto que tornou-se uma das grandes almas que até hoje gravitam aqui em torno de nós, nos ajudando. Ele pediu a Maria, logo que desencarnou, para que ela deixasse ele ficar aqui, ajudando a humanidade. Porque enquanto houvesse uma lágrima, uma mão estendida solicitando ajuda, ele queria fazer alguma coisa. Ele que merecia ir para um plano superior, preferiu ficar aqui. Porque desenvolveu virtudes em si mesmo, né? Cresceu, amou intensamente. E só tem uma forma de nós nos redimirmos, de nós nos levantarmos, é buscarmos esse amor. O amor é semelhante a uma luz que se acende. A princípio ela é bruxuleante, pequenina, como uma lamparina que se acende em noite escura. É óbvio que a luz de uma lamparina não vai muito longe, mas ilumina sempre as redondezas de quem a possui. E um passo de cada vez tem aquele que a possui mais possibilidade de não cair nos fossos das ilusões. Assim, meus irmãos, vamos buscar acender as nossas lamparinas íntimas através das migalhas de caridade que já podemos fazer. Porque esta luz bruxuleante e pequenina, que ilumina distância discreta de nossas caminhadas, já nos ajudam a evitarmos males maiores. Para que um dia tenhamos, depois de redimidos a luz do Cristo, a luz perene, incomensurável, que ilumina todo o planeta e os seres que nele habitam. Quando atingirmos a angelitude, desprovidos de toda animalidade, de toda maldade, quando o bem povoar os nossos corações verdadeiramente e a luz se fizer em nossos olhos, nós veremos os filhos de Deus como nossos irmãos e cantaremos hosanas ao Criador pela alegria de servir aos seus filhos, aos seus irmãos. Neste momento, é importante que avaliemos nossa caminhada, buscando renovar a nossa estrada. Temos que fazer boa plantação. Cada semente de felicidade que lançamos no coração alheio é uma chama que aumentamos nas luzes do próprio coração. Que Jesus nos abençoe neste momento de auto-reconhecimento. Que Ele esteja conosco, agora e sempre. Graças a Deus.